Olá, pessoal. A aula de hoje, então, a prof vai explicar a multiplicação, a potenciação, a raiz quadrada e divisão de decimais, certo? Então, multiplicação por 10, tá? De uma potência 10. Como vamos resolver, então? Para multiplicar o número decimal por 10, 100, 1000, enfim, né? 10.000, 100.000, basta deslocar a vírgula uma, duas, três ou mais casas decimais para a direita. Então, olha só. Exemplos. 9,6 vezes 10. Então, aqui o 10 eu tenho um zero. Então, é uma casa que eu vou deslocar a vírgula. Olha só. Essa vírgula aqui, então, eu vou deslocar uma casa. Ela vai vir para o final do número, tá? Então, resposta final, 96, certo? Vamos ver outro exemplo. 9,6 vezes 100. Então, são dois zeros. Desloco duas casas. Então, logo, o que aconteceu? Eu desloquei uma casa, só que eram duas casas. Então, a gente acrescenta um zero. Quando não tem o número de casa para você deslocar a vírgula, vai acrescentar o zero, certo? Vamos ver outro exemplo. 9,6 vezes 1000. Então, são três casas decimais. Eu só tenho uma, né? Que no caso é o 6 aqui. Então, eu vou acrescentar dois zeros. Olha só como é que fica. Então, 9.600. Eu desloquei, então, uma, duas, três, certo? Aí, sempre tu vai colocar os zeros conforme o número de casas, tá? Então, tu vai colocar, se eu tenho que deslocar 3 e eu não tenho essas três casas, a gente vai acrescentar o zero, certo? Vamos então seguindo. A divisão por uma potência de 10. Então, para dividir um número decimal por 10, 100, 1000, enfim, basta deslocar a vírgula uma, duas, três ou mais casas decimais para a esquerda. Então, quando eu multiplico, eu desloco a vírgula para a direita. Quando eu vou dividir, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Olha só, vamos ver aqui, exemplos. 374,6 dividido por 10. Então, eu tenho um zero, né? Que é dividido por 10. Eu vou deslocar uma casa. Então, é para a esquerda. Então, a minha vírgula está aqui, ela vai vir para aqui, do lado do 7, logo depois do 7. Então, como é que vai ficar a resposta? 37,46. Vamos o seguinte, 374,6 dividido por 100. São duas casas, então eu vou deslocar duas casas. A vírgula vai ficar logo após o meu 3, então 3,746. 374,6 dividido por 1000 é três casas. E aqui é a mesma situação. Eu chego, como é que eu vou deslocar? Vai ser uma, duas, três. E aí? A gente vai colocar uma vírgula e acrescentar um zero, que tem que ser as três casas após a vírgula, né? Então, olha como é que vai ficar. Então, eu desloquei, a minha vírgula estava aqui no 4. Desloquei uma, duas, três. Então, vírgula, zero. Após esse meu zero aqui, após essa vírgula aqui, eu desloquei três casas, que foi uma, duas, três, certo? E aí o outro número ali continua, a gente copia igual, porque ele estava depois da minha vírgula, certo? Então, a gente vai deslocar aqui, as três casas livres, tá? Então, essas três casas livres, eu vou colocar a vírgula e acrescentar o zero. Vamos seguindo. Multiplicação de decimais. Agora vamos ver aqui, situação problema, tá?
professor Júnior viu a placa ao lado em um posto de gasolina, né? De combustível. Quanto ele vai gastar para abastecer seu carro com 8 litros de etanol? Bom, o carro dele, Total Flex, então ele vai colocar etanol, 8 litros. Quanto custa o etanol? R$ 3,15. Então, nós vamos anotar, né? Olha só. De maneira prática, tá? Para multiplicar dois números na forma decimal, desconsideramos as vírgulas e realizamos a multiplicação normal. Ao final, indicamos a vírgula no resultado final, de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais, que é a soma das quantidades de casas decimais dos fatores. Olha só como é que fica então. Então, ele abasteceu 8 litros de etanol. Então, o etanol custa R$ 3,15, vezes o 8 litros. Olha como vai ficar. Então, eu vou multiplicar. 5 vezes o 8, 40, sobe 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, sobe 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então, aqui está a multiplicação. O que quis dizer essa observação aqui? Que eu tenho que ver quantas casas eu tenho aqui após a vírgula. 2, né? Então, essas casas é o número de casas que eu vou caminhar aqui. A minha vírgula sempre vai estar, quando não tem a vírgula aqui dentro do número, vai estar sempre no final do número. Então, se eu vou deslocar 2 casas, né? Que é o número que tem lá em cima, então eu conto, ó. Então, eu conto aqui 1, 2. Então, a minha vírgula vai ficar aqui. Logo, o professor Júnior gastou R$ 25,20 para abastecer 8 litros de etanol. Vamos ver outra situação. No dia seguinte, passou novamente pelo posto e abasteceu 7,5 litros de gasolina, tá? Então, quanto ele vai pagar por esse combustível? Bom, lembrando que a gasolina, né, é a mais cara, então nós temos 4,12 vezes o 7,5. A multiplicação nós vamos fazer então ali, ó, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, né? 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, tá? E aí, 5 vezes o 4, 20. Então, está aqui. Após isso, a gente sabe que eu tenho esse 7 para multiplicar. Então, eu vou multiplicar, só que eu vou ter que desconsiderar uma casa aqui. Ou eu posso colocar o 0 ou não precisa colocar nada. Eu não posso colocar número abaixo aqui para fazer a soma depois. Então, quando eu começo a multiplicar aqui, a resposta vai vir aqui, ó, a partir do meu 6, tá? Então, 2 vezes 7 vai ser 14. Sobe 1. 7 aqui, ó. 7 vezes 1, 7. Mais 1 que foi aqui, 8. 7 vezes o 4, 28. Então, logo, após as duas multiplicações, né, que nós já efetuamos, nós vamos ver quanto vai dar. Vou fazer a soma. Então, aqui, continua o 0. 6 mais 4 vai dar 10, sobe 1. 8 mais 1 vai dar 9. 8 mais 2, 10, sobe 1. E 2 mais 1, 3. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu quero saber quantas casas decimais tem aqui? 2. E aqui, 1. Então, ao total, são 3 casas. A minha vírgula sempre está aqui no final, certo? Então, eu vou contar 3 casas, né? 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. A minha vírgula vai ficar aqui, ó, tá? Então, está 30. Então, com gasolina, o professor Júnior gastou R$ 30,90, certo? Vamos seguindo, então, com potenciação. Então, aqui, o conceito de potenciação de decimais é o mesmo que o dos números naturais e das frações, tá? Então, como é que fica? Veja um exemplo de como podemos efetuar a potenciação em que a base é um número decimal e o expoente é um número natural. Olha só. Então, eu tenho aqui 2,5, tá?
elevado ao cubo, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar, ó, eu tenho que copiar essa minha base 3 vezes. Então, é 2 vezes, ó, 2,3 vezes 2,3 vezes 2,3. Eu efetuo a multiplicação, como nós já vimos anteriormente, eu chego a resposta de 12,167, certo? Olha agora, muito importante, tá? Para os decimais, também consideramos que a potência de expoente 1 é igual à base. Então, por exemplo, 3,71 elevado ao expoente 1 é 3,71. 0,002 elevado ao expoente 1 é 0,002. A potência de expoente 0 é a base diferente de 0. É igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 sempre vai ser 1. Até mesmo os decimais, tá? Todos os números elevados ao expoente 0 sempre vai ser igual a 1. Aqui, 126,3 elevado a 0 é 1. 7,301 elevado a 0 é 1. Tá? Então, isso é muito importante, não devemos esquecer. Seguindo, então, agora nós vamos ver a raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada de um número decimal pode ser determinada com facilidade transformando o mesmo numa fração decimal. Assim, olha só, raiz de 0,36. Lembram que eu tenho aqui quantas casas após a vírgula? 2. Então, quer dizer que o meu número foi dividido por 100. Então, logo, eu tenho então que 36 dividido por 100 é igual a 0,36, que está dentro dessa raiz. Assim, eu consigo efetuar com mais facilidade, né, a minha raiz quadrada. Porque eu sei que raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, certo? Olha só, eu consigo, olha, como eu vou efetuar na fórmula decimal? Se 6 dividido por 10, eu sei que é uma casa, então eu vou... 6 dividido por 10 é 0,6, certo? Porque eu tenho uma casa, ó. Se o meu 6 está aqui inteiro, a minha vírgula está aqui e eu estou dividindo por 10, eu tenho que voltar uma casa. Então, eu volto uma casa. Então, no caso aqui, a minha vírgula está aqui, eu volto para cá. Então, quer dizer que eu tenho que acrescentar o meu zero. Então, é 0,6, tá? Olha só, mais uma. 2,25. 2 casas, ó, após a vírgula. Então, eu sei que foi dividido por 100. Então, eu sei que é 225 dividido por 100. A raiz de 225 é 15. A raiz de 100 é 10. E 15 dividido por 10, isso quer dizer que eu tenho que transformar em decimal. É por 10, é uma casa que eu vou voltar, ó. O 15, por exemplo, ó, tá aqui a minha vírgula. Eu volto uma casa, então quer dizer que é 1,5. Então, está aqui, 1,5. Se fosse por 100, eu voltaria 2 casas, ficaria 0,15, tá? Mas é por 10, então é uma casa. A minha vírgula está aqui, volta aqui, então 1,5. Vamos ver mais um exemplo. Olha só, 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu tenho que 144 dividido por 10 mil, ó, porque 10 mil são 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4. E aí, quanto é a raiz de 144? 12, 12 vezes 12 é 144. E 100 vezes 100 é 10 mil. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou transformar em decimal. Eu tenho 12 dividido por 100, que é 2 casas, ó. Então, vai ser 2 casas que eu vou andar. Então, eu vou pular uma aqui, né? Vou voltar. 2,0. Então, vai ficar 0,12, né? Então, está aqui, 0,12, certo? Vamos seguir, então. Divisão de números decimais naturais
com quociente decimal, ó, divisão de números naturais com quociente decimal. Como é que isso vai ficar? Ronaldo trabalha em uma escola. Uma de suas atribuições é administrar diversos recursos, como os alimentos utilizados na cozinha, os materiais da secretaria e os produtos de limpeza e higiene. Então, ele tem que organizar tudo, né? Observe o que ele está dizendo. Vou distribuir estes 7 litros de sabonete líquido igualmente nas 4 saboneteiras. Olha só. Então, para determinar quantos litros de sabonete líquido serão colocados em cada saboneteira, podemos calcular 7 dividido por 4. Olha como fica. Então, vamos dividir 7 dividido por 4. Sabemos que 7 dividido por 4, se eu colocar 2 vezes 4, 8, vai passar. Então, tem que ser uma vez. Então, 1 vezes 4, 4. 7 tiro 4, sobra 3. O 3 eu não consigo dividir pelo 4. Aí o que acontece nessa situação? Eu vou acrescentar um 0 aqui, tá? Porque esse número aqui eu não consigo dividir por 4. Então, eu acrescento um 0 e acrescento uma vírgula aqui, ó, tá? Na chavezinha aqui. Então, após isso, 30 dividido por 4, eu consigo, vai dar 7. 4 vezes 7 vai ser 28. 30 menos 28, sobra 2. E aí, como eu coloquei essa vírgula aqui, ó, eu tenho direito a outro zero. A quantos zeros foi preciso até eu finalizar a minha conta, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu coloquei aqui para obter esse zero aqui, né? Eu coloquei o zero e obtive aqui. Então, eu tenho o direito de colocar outros zeros. Então, aqui 2 eu não consigo dividir por 4. Então, eu acrescento zero. 20 dividido por 4 eu consigo, dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho aqui que o resto vai ficar zero. Então, o que está perguntando ali, ó? 1,7... Opa, deixa a prof voltar aqui. Então, o que acontece ali, ó? Para determinar quantos litros vai em cada saboneteira, vai 1,75 litro, né? Então, esse é o resultado de quantos litros vai em cada saboneteira, certo? 1,75 litros, tá? Vamos seguindo então. Então, agora aqui, em uma divisão na qual o quociente é um número decimal e o resto é zero, dizemos que esse quociente está na forma de um número decimal exato. Agora, vamos calcular o resultado de 5 dividido por 3. Olha só, 5 dividido por 3. Então, temos aqui uma vez, né, que o 5 eu consigo dividir por 3, vai dar 3, 5 tiro 3, sobra 2. 2 eu não consigo dividir por 3. O que a gente tem que fazer? Acrescenta o zero e coloca uma vírgula, né? Após a colocação dessa vírgula aí, eu posso depois, se precisar, colocar mais zeros para efetuar o restante do meu cálculo, tá? Efetuar o resto dos cálculos ali. Então, vamos ver. 20 por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. O 2 eu não consigo dividir por 3. Como eu já tinha colocado a vírgula lá, eu posso acrescentar o zero aqui, que vai dar 6 novamente, que vai dar 18 e que vai sobrar 2. E aí, o 2 é a mesma situação, vai se repetir, tá? Então, a gente diz aqui, pessoal, que quando acontece essa situação, ó, em uma divisão em que no quociente um ou mais algarismos da parte decimal se repetem, no caso ali, nosso ali era 1,66 e aí ia continuar, né? Então, se repete indefinidamente e não é possível obter o resultado igual a zero. Não temos como resto o valor zero. Dizemos, então, que o quociente está numa forma de dízima periódica. Os algarismos que se repetem indefinidamente são chamados de período, tá? Então, assim, vai continuar. Então, não precisa nós efetuar o cálculo, nós não vamos chegar a um resto zero, certo?
Olha só, no cálculo de 5,3, podemos indicar o quociente como 1,6, em que o período é 6, porque vai se repetir quem? O 6, certo? Outros exemplos, então, para nós recapitular melhor, né? Para fixar melhor essa explicação. Olha só, 16 dividido por 11. Então, nós vamos fazer, e também 106 dividido por 45. 16 dividido por 11 vai dar uma vez, certo? Então, 16 menos 11 vai sobrar 5. 5 eu não consigo dividir por 11. Então, eu vou colocar um zero e vou colocar a vírgula. Então, 50 dividido por 11 vai dar 4, que vai dar, então, 44. 50 menos 44 vai sobrar 6. O 6 eu não consigo dividir por 11. Eu vou colocar o zero. 60 dividido por 11 vai dar 5. 5 vezes 11 vai dar 55. 60 menos 55 vai sobrar 5. E assim nós vamos continuar e nós não vamos ter resto zero, tá? Então aqui também deu uma sequência, vocês viram, né? Que a gente não teve uma divisão exata, tá? Olha só, 106 dividido por 45. Então, eu vou ter aqui 106 por 45. Duas vezes. Se eu fizer 45 vezes 2, eu vou ter 90. 106 menos 90, eu vou ter 16. 16 eu não consigo dividir por 45. Então, o que eu faço? Coloco o zero e coloco a vírgula. E aí, como é que fica? 3 vezes 160 dividido por 45, 3 vezes o 45 vai dar 135. Que diminuindo 160 menos o 135, eu vou obter 25. 25 eu não consigo dividir por 45. Aí, o que acontece? Eu acrescento o zero, né? Então, 250 por 45 vai dar 5. E 45 vezes 5 vai dar 225. E aí, subtraindo, eu vou obter como resultado 25, que vai continuar e eu não vou obter como resto o zero. Não é uma divisão exata, certo? Então, 106 dividido por 45 é 2,35. E, né, a gente sempre coloca, né, pessoal, reticências, porque não é um número, é um número infinito, né? Então, aqui, 16 dividido por 11 é 1,45, tá? Então, essas explicações, ó. Vai continuar, ele não vai ter uma definição, ó. Vai se repetir, certo? Ó, novamente. Então, vai ser um número infinito ali na chavezinha, certo? Olha só, divisão com números decimais, então. Vamos ver. Situação de problema, então, da divisão. Como é que nós vamos resolver? Ao colocar 30 litros de gasolina no carro, o professor Júnior pagou R$ 130,50. Quanto custou o litro da gasolina? Como é que nós vamos fazer isso? Ai, 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 agora a moça ficou divisão com vírgula, ela não sabe fazer. E aí, o nosso universitário, né, falou para ela, fica tranquila, não se assusta que é bem simples. Então, vamos ver como é que a gente faz. Primeiro, igualamos o número de casas decimais dos números com zeros. Segundo, eliminamos as vírgulas. E terceiro, efetuamos a divisão como se os números fossem naturais, sem vírgula. Olha só, 103,5 dividido por 30, tá? Então, vamos ver como é que deu essa situação de quanto custou cada litro. Então, o que acontece? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma, tá? Então, eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero. Após isso, eu sei que eu tenho uma casa após a vírgula aqui e eu tenho uma casa após a vírgula aqui, tá? Então, o que acontece? Após ter isso,
esquecemos as vírgulas. Então, o que quer dizer? Nós vamos ter, então, 1.035 dividido por quanto? 300. Então, agora nós vamos dividir normalmente. Então, 3, né, vezes o 300 vai dar 900. 1.035 menos 900 vai ser igual a 135. E 135 dividido por 300 eu não consigo. O que acontece? Vírgula e acrescento o zero. E aí como é que fica então? 4. 300 vezes o 4, 1.200. Então quanto vai ficar aqui? 1.350 menos 1.200? 150. 150 não dá para dividir por 300, eu vou acrescentar um zero. Vai dar então 1.500. Por 300 vai dar 5. 300 vezes 5, 1.500. E aí chegamos ao resto, zero. Então, quanto custou cada litro de gasolina? R$ 3,45, certo? Vamos a outros exemplos então. Olha só, 8,52 dividido por 1,2 e 0,81 dividido por 0,27 e 12 dividido por 2,5. Vamos aqui então, olha só. Quantas casas? 2, né? E aqui eu tenho uma. Então vamos ver como é que a gente vai fazer agora. O que a gente tem que fazer? Igualar o número de casas decimais após a vírgula. Então aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tinha só uma. Então acrescentei o zero. Após isso, eu vou copiar o número 852 dividido por 120, que vai dar 7. 7 vezes o 120, 840. Diminui ali, né? 852 menos 840, eu chego a 0,12, tá? Então, eu tenho aqui que 12 eu não consigo dividir por 120. O que acontece, então? Eu vou colocar a vírgula, vou acrescentar o zero. Então, eu tenho 120 dividido por 120, 1. Logo, eu diminuo aqui, vou chegar ao resto, zero. Então, 852 dividido por 120 dá 7,1. Vamos no segundo exemplo. 0,81 dividido por 0,27. O que aconteceu aqui? É igual aos números de casas após a vírgula, 2 e 2 casas. Então, o que acontece aqui? Eu vou simplesmente esquecer esse zero aqui antes, ó, e esse aqui, e vou dividir 81 por 27, que vai dar 3. 3 vezes o 27 vai dar 81, tenho como resto 0. Então, lá em cima, 0,81 dividido por 0,27 é igual a 3. E aqui, no último exemplo aqui, eu tenho 12 dividido por 2,5. Quantas casas eu tenho após a vírgula aqui? Uma. E o que acontece? Então, eu vou colocar a vírgula, que a vírgula nossa sempre está no final do número, e vou acrescentar o zero. Então, aqui eu tenho uma casa após a vírgula, aqui eu também tenho uma casa após a vírgula. Após isso, eu vou simplesmente pegar o número 120 e dividir por 25, que vai dar 4 vezes, que eu vou chegar 4 vezes o 25, valor de 100. 120 menos 100 vai dar 20. 20 dividido por 25, eu não consigo. Coloco a vírgula, acrescento os zerinhos, né? Então, 200 por 25 vai dar 8. 25 vezes 8, 200. E aí eu tenho como resto, 0. Então, 12 dividido por 2,5 é igual a 4,8. E com essas explicações, a prof dá andamento, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema, certo? Bons estudos para vocês e um beijão da prof.